sua doce presença e enche a casa com sua doce presença. Olá, bom dia a todos, bom dia que estão todos aqui, a todos que estão. Julie, bom dia Pastor Marcelo, bom dia Nai, bom dia Adriana, Cirleia, bom dia Jaque, prazer tê-los todos vocês aqui nesta manhã, amém? Que bom que vocês estão aqui. Clique aí nesse coraçãozinho, nesse aviãozinho, e a fim de abençoar pessoas, né, que estão aí também precisando no dia de hoje, amém? Nós hoje vamos abordar, hoje eu tenho um convidado muito especial para a nossa live, o nosso digníssimo, meu digníssimo, né, Pastor Marcelo Nunes, o nosso pastor presidente da Igreja, né, Batista Ministério Semear. E juntos hoje nós vamos abordar um tema extremamente, né, importante. Vamos abordar a adoração e o louvor como uma arma de guerra para as nossas vidas nesta manhã. Amém? Deixa eu chamar ele aqui. Paz, Pri. Paz, Eleni. Seja bem-vinda na nossa live de hoje. Que Deus te abençoe seu dia. Deixa eu chamar ele aqui. Pastor Marcelo. Olá, hello. Bom dia. Bom dia, meu amor. Está dando um... Gente, vê aí o áudio para ver se tá legal, se não tá dando eco. E vai dando um joinha aí pra gente. Vamos ver.
Melhor? Certinho o áudio? Tá tudo jóia? Amém. Então, como estamos? Estamos bem. Graça e paz a todos, bom dia. É uma honra poder estar aqui nessa manhã. E a gente vai falar um pouquinho, né, Ana, sobre a guerra na adoração. Não sei se você fixou isso aí nos comentários? Vou colocar. Isso, enquanto o povo vai chegando. Bom dia, tia Cileia. Julie tá aí. Gente, a Julie tem duas crianças lindas. Meu Deus, a Manu e a Ana Paula. Que crianças abençoadas. Nós abençoamos você, Juliene, nessa manhã, em nome de Jesus. Guerra na adoração. Guerra na adoração. Tia Cileia na área. Pri, tá aí. Cuide do maridão, viu, Pri? Ele tá de resguardo, o Julinho. A gente vai orar por ele nessa manhã. Quem mais entrou aí? Eu não vi. A Jaque, amiga da Kesla. Jaque tá em Paris? Olá, Jaque. Deus abençoe, Jaque. A Daiane, minha irmã. Minha cunhada, gente, Daiane Bintin. Minha cunhada, a Gisele é o clone dela, a cara dela. Quem mais tá aí? Eleni, bom dia, Eleni. A Nai também. A Nai é parceiraça, né? Tá em todas aqui. Nai, Deus te bendiga nesse dia, em nome de Jesus. Adriana Dantas também. Adriana Dantas. Deus abençoe, Adriana. Amém. Então, tá. Queridos, nós já vamos começar a nossa live pelo tempo. Como a pastora Ana Flávia, né, colocou aí, clica no aviãozinho, já manda para pelo menos 5 amigas sua ou amigo seu, a fim de que eles participem dessa live conosco e sejam abençoados. Então vamos lá? Eu queria começar lendo um texto de Isaías capítulo 60. Isaías 60, verso 18. Isaías 60, verso 18, que diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Mas os teus muros se chamará salvação e as tuas portas louvor. Esse é um texto, Ana, do qual eu gosto muito. Isaías começa o capítulo dizendo: levanta-te e resplandece, porque a glória de Deus ela já vem nascendo sobre ti. Uau. Então, nós temos falado, eu vi muitas lives aqui, você falando sobre isso, deixar a luz de Deus brilhar, né? Sobre você, que nós somos a luz, que nós somos empoderados, que nós temos que brilhar, que nós temos que, aonde chegarmos, dissipar toda treva e toda escuridão. E, de fato, essa é uma boa palavra. E quando a gente chega nesse verso 18, aqui a gente entra numa guerra de adoração, né? Porque Jerusalém, como diz o texto, era chamada de desolada, de ruínas. Você vai lembrar disso, que os muros da cidade de Jerusalém, eles estavam abaixo, até que se levanta, né? O copeiro do rei, Neemias, e Neemias fica triste quando ele recebe a notícia de que os muros da cidade estavam derrubados, eles estavam em ruínas, e aí ele pede para o rei, né? Ele triste, o rei olha para o seu semblante e diz: Neemias, o que está acontecendo com você? Porque não se podia, Ana, ir na presença do rei, levar um copo d'água, servir ao rei com a expressão triste, né? Precisava-se estar na presença do rei com o semblante de alegria. Isso é um convite de louvor, né? Como que nós entramos na presença de Deus com o semblante decaído, com o semblante triste? Eu sempre costumo dizer, gente,
nas minhas pregações, né, nesse tempo todo de cristianismo, é que se nós somos a luz, as pessoas vão olhar para nós e vai ver algo brilhando. Seja ele de gratidão, né? Seja a expressão do sorriso, ou seja a tristeza. Então imagina que na guerra, na batalha da adoração, você entre dentro de uma igreja, você chega lá, você vê o pastor cabisbaixo, você vê os músicos tocando com a expressão triste, você vê a igreja em tristeza absoluta. Você vai querer ficar num lugar desse? É verdade. Eu pergunto para você que está aí nos ouvindo nessa manhã. Você gosta de ambientes tristes? Né? Salomão diz algo, sabe, Ana? Ele fala assim, é melhor ir no enterro do que na festa. Porque no enterro, na casa de luto, você para pensar sobre a sua vida. Mas, de fato, quem gosta de viver dentro do cemitério, de enterro em enterro, irmão? Quem gosta de viver enlutado o tempo todo? A festa não é boa? Então, o convite da adoração é para que façam festas. Os teus muros se chamará salvação. E muros aqui, Ana, diz simplesmente, de forma categórica, sobre proteção, né? Na nossa casa, nós temos muros com grades, ou seja, ao passar para dentro, nós nos sentimos protegidos. Então, muros fala de proteção. Então, quais são os muros? Quais são suas proteções, né? Quais são as proteções que você tem tido para a sua vida? Quais são as proteções que você tem tido para os seus ouvidos? Quais são as proteções que você tem tido para os seus olhos, né? O que você tem escutado? Se você é alguém sem proteção, automaticamente você vai ser alguém sem limites. Alguém onde todos acessam o seu coração, alguém onde todos chegam e falam o que quer para você e o que não quer. Então, muros fala sobre proteção. E a conclusão do versículo 18 aqui é que justamente ele vai falar sobre seus muros se chamará salvação, final do verso 18, e as suas portas louvor. Então, louvor é por onde, Ana, o rei entra. Diz que na antiguidade, Ana, era assim, quando um rei dizia, eu vou visitar a casa da Ana Flávia. Então, a família da Ana Flávia, só para você entender aí, o que ela fazia? Ela descobria qual o trajeto que o rei ia passar, qual o trajeto que o rei ia vir, com sua carruagem, com sua comitiva. E a família que ia receber esse rei, irmãos, a cidade, o país, eles mandavam refazer toda a estrada, eles mandavam melhorar a estrada, eles mandavam colocar sinalizações na estrada, eles mandavam, sabe, vistoriar toda aquela parte que o rei ia entrar, o rei ia caminhar. Então, portas de louvor é isso, é você entrar na casa de Deus com ações de graça, com hinos de louvor, é você, sabe, entender que ao ir para essa batalha de adoração na presença de Deus, você precisa decidir qual lado que você vai estar. E isso, queridos, remete a um campo de batalha. O tema aí da nossa live nessa manhã é guerra na adoração. Então, quando fala de guerra na adoração, o que você pensa? Logo, então, a gente pensa num campo de batalha. Logo, a gente pensa num soldado. Um soldado na linha de frente na batalha, ele vai estar preocupado com o seu armamento, ele vai estar preocupado se ele tem ou não munição, ele vai estar preocupado em não andar com a cabeça baixa, porque ele tem que proteger os seus inimigos, ele vai estar preocupado em lutar pela sua vida, para ele voltar dessa batalha a fim de que ele encontre os seus entes queridos, os seus pais. Então, observe que no campo de trás da batalha, um soldado ele não está preocupado com o seu armamento, ele não está preocupado se ele vai ter munição ou não. Ele vai estar preocupado com o jantar, ele vai estar preocupado assim, meu Deus, que hora que essa batalha termina? O que se dará amanhã de manhã? Então, a forma da sua adoração expressa em qual posição do campo de batalha você está. Se você entra no campo de batalha, na linha de frente, você vai erguer suas mãos, você vai arvorar pendões, você vai chamar o céu, você vai chamar a Deus, sabe? Você vai buscar a presença dele,
Porque quando você acessa a presença de Deus, né, ao entrar em combate na adoração com o Senhor, você vai abrir portas, e portas aqui, Ana, fala sobre acesso, né? Nós só podemos acessar coisas mediante portas que nós abrimos. Eu só consigo acessar o meu carro mediante as 2 portas que eu preciso abrir até chegar à minha garagem. E quando eu chego na minha garagem, nós precisamos abrir um outro portão maior, a fim de que nós possamos ter acesso à rua. Então, o louvor é isso. O louvor, além de gratidão, além de ser a melhor escolha que você deve fazer, o louvor tem que ser o teu estilo de vida. E o louvor, ele abre portas, a fim de que Deus entre, a fim de que o reino de Deus se manifeste sobre minha vida, sobre sua casa. Um outro ponto aqui é que eu gosto do que Aristóteles diz. Aristóteles fala: o louvor transforma o caráter de uma pessoa. O louvor transforma a mentalidade de uma pessoa. Então, o que você escuta? Se você escuta, desculpa te dizer isso, música de corno, o chifre vai ficar queimando aí, irmão. Se você escuta música depressiva, seu caráter vai ser transformado em uma pessoa depressiva. Se você escuta músicas que têm teor de vulgaridade, esses espíritos de sensualidade virão sobre você. Porque uma vez que eu atraio aquilo que eu escuto, eu atraio aquilo que eu honro, eu atraio aquilo que eu escuto, eu atraio aquilo que eu coloco dentro da minha casa. Então, nós precisamos discernir que o louvor está para Deus como gratidão, adoração, portas do qual ele invade o nosso futuro, do qual o reino vem, assim como a murmuração está para o diabo e seus demônios. É verdade. E aqui em Salmos, né, você falando lá no início, que quando nós entramos na presença do Senhor e nós vamos render louvores, né? Nós entramos em um momento de adoração através do louvor. Não é inadmissível, né, você estar triste. É contra você ser triste na presença do Senhor, porque quando estamos na presença do Senhor, a alegria dele é contagiada através do louvor, né? É como, né, você mesmo falou, o louvor, através do louvor se irão abrir portas. E aqui no Salmo 95, no versículo 1, vai nos dizer assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamamos a rocha da salvação, vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo em cânticos de louvor, pois o Senhor é grande, o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele fez, e as suas mãos formam a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do nosso Senhor, nosso Criador. Então, que todas as vezes que nós nos colocarmos diante do nosso Senhor, a fim de louvá-lo e adorá-lo, que venhamos com alegria e venhamos numa certeza de que quando nós estamos na frente de uma batalha, nós temos que nos revestir, nós temos que nos armar, porque como você mesmo falou, numa guerra, a sua atitude vai demonstrar de que lado você está. Se você está na frente, qual posição, e né? você está, de qual posição você está. Se você está na frente, você vai o quê? Procurar se revestir. Você vai procurar inserir o quê? Louvor dentro de você. Porque muitas vezes o louvor, na maioria das vezes, né? Deus habita nos louvores, e os louvores, ele tem o poder de nos libertar, de libertar cativos, né? Assim como lá na passagem bíblica, que fala sobre Paulo e Silas, né? Que estavam presos. Sim. Na prisão. E a igreja, eles e a igreja começaram a orar e a louvar ao Senhor e adorar ao Senhor. E quando eles se viram naquele mover de louvor e de adoração,
as portas se abriram, as cadeias se abriram e eles se viram livres. Então, esse é um exemplo de como o louvor ele é uma ferramenta poderosa para você lutar as suas guerras. Guerras espirituais, guerras interiores, guerras, né, de pensamentos, de sentimentos, do qual o louvor vai te livrar. Eu, particularmente, tive uma experiência assim. Em momentos em que eu vivi e eu me sentia só, e eu me sentia desamparada, eu me sentia esquecida, né? E isso há muito tempo, queridos, há uns 7 anos atrás. E eu ouvi aquela canção, uns 4 anos atrás, eu ouvi aquela canção, Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir sua voz, né? Aquela, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E é no momento em que eu mais me sentia só, e quando eu ouvi essa canção, ela serviu como um bálsamo para minha alma. Ela serviu como tipo assim, ei, as pessoas podem ter esquecido de você. Ei, as pessoas podem não dar mais valor a você, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Chega para perto de mim. É com aquela palavra, né, que nos diz que clama a mim e responder-te-ei. Então, quando nós nos achegamos ao Senhor, quando nós nos enchemos de louvor e de adoração, mesmo que nas palavras a gente não consiga falar, em orar, em se posicionar, a fim de que Deus nos fortaleça e nós nos armemos para a luta, né? Os louvores vão ser a sua adoração, os louvores vão ser a sua oração, os louvores vão falar por ti para Deus. E Deus vai te libertar. E Deus vai te posicionar. Se você estar na frente, num campo de batalha, a resposta é hoje, nesta manhã, se revista de louvor e de adoração. Porque através dela, Deus vai abrir as portas do qual você precisa e Deus vai te fazer vencer esta guerra do qual você tem trilhado, do qual você tem batalhado. Amém. E louvor, ele precisa ser um estilo de vida, né? Se você parar para pensar, como é que seria o mundo sem música? Você já parou para pensar como é que seria o mundo sem canção? O que seria dos melhores momentos, ou até mesmo dos momentos mais trágicos da nossa vida, se não tivesse canção? Então, a canção nos remete, né, ao Criador. A canção, além de nos libertar, tem o poder de nos influenciar, tem o poder de transformar todas as tragédias, né? Eu disse aqui algum tempo atrás que a palavra tragédia não existe no grego, né? Lá fala de propósito, não se tem essa palavra tragédia, ou seja, se é propósito, todas as coisas boas ou más, né? Elas têm um propósito por trás delas, né? Elas têm uma sintonia, elas têm um propósito, até porque nós não vemos, e como cristãos, e não estamos debaixo de um mundo ciclíquico, de uma forma grega de pensamento. Então, qual a forma grega de pensamento? Que nós fazemos parte de uma roda, nós fazemos parte de um roldão, do qual, Ana, todas as coisas irão se repetir. Uma forma ciclíquica. Por exemplo, se meus bisavós morreram com câncer, então automaticamente meus avós morrerão com câncer, meus pais morrerão com câncer, os filhos, irmãos morrerão com câncer, nossos filhos. E aí essa é uma forma ciclíquica. Mas no mundo de Deus, no mundo do qual nós cremos e vivemos, que é o cristianismo, existe uma forma espiralada, ou seja, tudo que nos acontece tem um propósito, tem um começo, ele tem um meio, porém ele tem um fim. Então, toda crise também tem um começo, ele tem um meio e tem um fim. Toda esterilidade, ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim. Tudo que você está passando tem um começo, tem um meio e tem um fim. Agora, detalhe,
o que você vai colocar de louvor vai dizer muito a seu respeito. Eu queria abordar também aqui um segundo ponto com vocês sobre a vida de Ana. 1 Samuel, capítulo 2. Eu queria só ler o cântico de Ana aqui, que diz assim: então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força será exaltada no Senhor, e a minha boca se rirá dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação, pois não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Mas interessante, mulherada que está aí nos assistindo, meu amigo Betinho que entrou aí, e os demais que estão aí. Então, interessante que até que Ana chegasse a esse capítulo 2 e liberasse uma canção, Ana, até que isso acontecesse. Quem foi Ana? Ana era esposa de Eucana, um homem de posse, um homem abençoado, um homem que não deixava faltar nada para ela, né? Um homem que amava mais Ana do que Penina, porque era comum, né? Na antiguidade lá, as pessoas terem, alguns países são assim, bigamia, poligamia. Então, Eucana era um sujeito assim, que tinha duas esposas. E Penina era a rival de Ana. Penina tinha uma madre fértil, né? Penina se encostava em Eucana, daqui a pouco estava grávida. 9 meses depois, vinha crianças. E aí imagino que essa rivalidade de Penina, ou seja, ela com aqueles tanto de filho, olhava para Ana e dizia assim: vai lá com a tia Ana, meu filho. Vai lá que eu vou namorar com Eucana aqui, enquanto tia Ana troca suas fraldas, enquanto tia Ana prepara um leitinho para você, um todinho. E ela se ria. E o que acontecia? Ana era alguém amargurada. Ana vivia cabisbaixa, Ana murmurava, Ana não tinha... sua pele está corada, meu bem. Mas Ana não tinha isso lá, né? A feição de Ana era uma feição triste, uma feição de preocupação. Então, você vai ler no capítulo 1 aqui de 1 de Samuel, vai dizer assim, Eucana dizendo: Ana, acaso não sou eu melhor para você do que muitos filhos? Aí eu penso que alguém pegou esse texto e disse, e fez aquela canção, né? Liga para mim, chore por mim, não chore por eles, porque muitas vezes a gente está em guerras, né? De conflitos dentro de nós, e Ana era assim. Alguém amargurado, alguém que servia a Deus, mas que não tinha louvor em sua vida. Às vezes você pode estar servindo ao Senhor, mas se você não ama o louvor, queridos, em Salmo, diz que é as portas pelo qual Deus entra. Chama-se louvor. O louvor invade sua vida. O louvor invade o seu futuro. O louvor transforma. O louvor liberta. O louvor, sabe, diz para os seus inimigos quem que está no comando da sua vida. E Ana vivia ressentida, amargurada. Ana não comia. Ana vivia chorando pelos cantos. Ana murmurava. Se o louvor está para Deus, como gratidão e portas que se abrem, para quem está a murmuração? Para quem está, queridos, a angústia, a tristeza, o medo e o abandono? Então, observe, pastora Ana Flávia, que Ana, enquanto vivia uma vida de amargura, de autocomiseração, né? De coitadismo, enquanto Ana vivia uma vida de vitimismo, enquanto Ana não tinha louvor, a sua vida não mudava. A sua vida não mudava. Ela estava encarcerada, ela estava presa. E detalhe que ela subia, ano após ano, à casa de Deus, né? Preservava os seus rituais. Às vezes você vai, queridos, nós só temos cultos quarta e domingo e live 3 vezes ao dia, né? Talvez você esteja em todas as lives ou não apareça em quase nenhuma das lives, mas se não tiver louvor, claro, alinhado a essa palavra, aquilo que estamos falando, mas se não tiver louvor, como que Deus vai entrar pelas portas da sua casa? Então, Ana, quando ela troca o seu lamento, Ana, quando troca, sabe, a sua murmuração por louvor, ela é visitada. Então, ela se ajoelha, ela começa a adorar o Senhor, ela começa a louvar, e o sacerdote chega e diz: Ana, tome vergonha, uma hora dessas,
você embriagada e cheia de vinho, ela olha e diz: não, meu Senhor, eu estou adorando ao meu Deus, porque ele tem me feito bem. E ao adorar, o sacerdote levanta e diz: então levanta, Ana, lava o seu rosto, vai para casa, e que Deus conceda aquilo que deseja o seu coração. Há momentos, amados, que o louvor, né, Ana, é a melhor das nossas orações, é a melhor expressão. Foi pelo louvor que Ana teve o menino Samuel. Claro que ela teve que ir lá, viu, gente? Virar o zoinho, deitar, fazer a parte dela. Mas o louvor fez com que Deus pegasse todo o propósito que ele tinha, porque não era uma questão biológica de Ana, a sua esterilidade, não era uma questão patológica lá que vinha dos seus pais ou de antepassados. O próprio Deus havia cerrado a madre de Ana. Então, talvez você esteja numa luta que o próprio Deus colocou você a fim de conhecer o que há no teu coração. Deuteronômio vai dizer assim: eu vos fiz passar pelo deserto, eu vos fiz ter fome, eu vos fiz ser perseguidos, eu vos fiz padecer necessidades, para saber o quanto de adoração existia e existe dentro do teu coração. Então, a adoração, ela abre portas. A adoração, ela traz anjos, né? Ela coloca à sua disposição o reino de Deus, a fim de que ele entre e a fim de que ele mude a sua vida. Lembre-se que eles ficaram dando voltas no muro, dando voltas. Você conhece? Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, talvez você escutou essa música. E as muralhas ruirão, as trombetas soarão. Então, o que acontece? Enquanto eles davam volta, Ana Flávia, nada acontecia. Mas na sétima volta, eles pararam e a voz de comando era o seguinte: vamos tocar os nossos instrumentos, vamos fazer um estrondo na adoração. Então, a adoração quebra cadeias, a adoração joga os seus inimigos ao chão, a adoração, sabe, ela elimina, ela coloca em fuga os seus adversários. Então, nesta manhã, nós estamos dizendo aqui para você: as muralhas só podem cair quando se há adoração. E a adoração é um estilo de vida do qual você tem acesso ao teu Pai. Você já parou para observar igrejas brasileiras ou em qualquer lugar do planeta que você for? Nunca, nenhuma igreja na história dela se começará com pregação, com palavras de oferta. Não! E por último será o louvor. Todo culto começa com adoração, porque a adoração, queridos, é a expressão máxima dos filhos de Deus que o celebram, que o adoram. É verdade. E vendo aí o caso de Ana, enquanto ela só murmurava, enquanto ela se fazia de vítima e se vitimizava, porque Penina tinha filhos e ela não. Como você falou, ela não tinha uma esterilidade genética, não era algo que ela nasceu com aquele defeito de fábrica, mas porque a alma dela era amargurada, porque a alma dela era rinchosa, era uma pessoa que para nada para ela estava bom. Porque como você leu aí no livro, na palavra, que o esposo dela vem e fala: acaso eu não sou melhor para você do que muitos filhos? Então a gente vê daí que ela era bem tratada, que ela era bem cuidada, ela tinha as melhores roupas, ela tinha os melhores perfumes, ela tinha a melhor casa, ela tinha o amor dele, ela era a predileta dele. Mas aquilo ali, ela não agradecia, ela não louvava ao Senhor. Deus, obrigada pelo meu esposo, obrigada pelo amor do meu esposo, obrigada pelo bem-estar que ele me dá. Ela não entrava na presença do Senhor com gratidão, com louvor. E ela ficava se amargurando e se vitimizando. E enquanto ela se amargurava, o milagre dela não chegava. Eu quero te dizer nesta manhã que o seu milagre ele só vai acontecer quando você entrar na presença do Senhor com alegria e gratidão
com alegria e louvor ao Senhor por aquilo que você já é e por aquilo que você já tem. Porque é através do louvor e através da gratidão é que as portas vão se abrir e o seu milagre vai chegar. O seu milagre é gerado quando você adora, quando você o louva e quando você dá graças. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Salmos, no capítulo 100, no versículo 4, que entrem por portas com ação de graças e seus átrios com louvor, e dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Esta é a chave. Uau. E como o nosso pastor Marcelo acabou de dizer, um culto de louvor a Deus, de adoração, de um culto racional que nós oferecemos ao Senhor, todas as vezes ele começa com louvor. E o louvor, ele abre os céus. O louvor, ele muda a atmosfera. O louvor, ele traz a libertação. O louvor, ele traz a alegria. O louvor, ele traz um coração, né, grato ao Senhor. A fim de que todo o fluir, o decorrer daquele culto seja, né, abençoado, e a fim de que você se abra para receber a boa palavra que Deus tem para você. Então, que você se posicione, né, se coloque de pé diante do seu Senhor e o aplauda, né? Dê um sorriso lindo para o Senhor nesta manhã e cante na presença dele com grande alegria. E ofereça, né, sacrifícios de gratidão a ele. Porque Ana, quando ela volta para casa e ela, né, vira o zoinho, como você falou, com seu esposo. E Deus dá o quê? O filho do qual ela tanto queria. E o que ela fez? Ela voltou 1 ano depois. E ela, né, ofertou aquele milagre, o filho dela, Samuel, no altar do Senhor. Ela ofereceu, né, sacrifícios de louvor. E tanto que Samuel, ele se tornou um sacerdote, né, da casa do Senhor. Então, que nesta manhã, né, nós nos armemos com esta guerra e que nós entramos na presença do Senhor com louvor, com gratidão e oferecemos a Ele, né, sacrifícios de louvor, a fim de que Ele, como gratidão ao milagre do que Ele vai nos entregar, porque o louvor, ele vai abrir as portas dos céus. É no louvor em que nós somos incendiados. É no louvor que nós somos tratados. É no louvor que toda a ferida, né, que aquela amargura de alma da Ana já não existia mais, porque ela se rendeu ao Senhor. Ela se prostrou diante dele e ofereceu ali, né, a sua oferta de louvor e de adoração. Tanto que nós vamos ver que Ana teve tantos outros filhos. Ela queria menos um. E Deus deu. Mas ela foi lá e ofertou como sacrifício e oferta de louvor e adoração. E Uau. por conta desse ato de entregar como gratidão, como eu acabei de ler, né? Entrar com as portas com graças, né? E em seus átrios com louvor, e dêem graças e bendiga o seu santo nome. Ela fez isso ofertando a vida de Samuel, e através do seu sacrifício Deus deu mais filhos para Ana, e Ana se tornou, ela deixou de ser uma mulher amargurada para ser uma mulher graciosa, uma mulher que louva e engrandece o nome santo do Senhor. Amém. Uau. E há um ponto nisso, né? Há um cantor secular que depois ele, na Bíblia, gente, você que está aí do outro lado, tem 366 não temas, não tenha medo. Ou seja, Uau. Deus sempre vai tratar sobre o medo que quer nos aprisionar, que quer nos reduzir. E há um cantor secular que vai dizer assim, ele compôs uma canção baseada nesses 366 não temas, não tenha medo. E ele diz na sua canção: ei, medo, eu não te escuto mais, porque você não me leva a nada. Ei, dor, eu não te escuto mais, porque você não me leva a nada. Então, o louvor, a canção, né? Assim como Aristóteles disse, se ela tem o poder de transformar, de fato, ela transforma. Existem canções que nos deixam em baixas, que nos traz calma, e existem canções
que nos agitam. O que seria de Elvis Presley, né? Criado no cristianismo. Então, Elvis Presley foi denominado por artistas, por produtores, por tabloides americanos, dizendo: esse é o moço que balança o seu corpo enquanto ele canta. Então, a canção tem o poder, queridos, de oxigenar o seu cérebro, de abrir sua mente, de, sabe, tirar, né, os óculos, né, as visões, né, sejam elas acinzentadas, sejam elas, sabe, embaçadas, e trazer cor para a sua vida, para a sua casa, para as suas batalhas. Segunda de Crônicas, capítulo 20, Ana, eu estava dizendo isso bem cedinho para você, logo quando a gente acordou, sobre um desafio de Josafá e os amonitas. Os amonitas vêm contra Josafá, contra os filhos de Israel, contra o povo de Deus, em números gigantescos. E eles iam bater no povo de Israel, eles iriam exterminar o povo de Israel. E o que acontece? Josafá teve medo. Josafá, queridos, ele se encolhe. Josafá, ele teme esse confronto que eles iam ter. E aí, o que Josafá faz? Ele tem um estalo. Ele chama o povo para orar. Então, talvez você esteja enfrentando qualquer luta, qualquer dificuldade, ou talvez você precisa tomar decisões, mas não tome decisões sem antes orar ao Senhor. E o que Josafá faz? Ele vai orar, ele se prostra. E aqui em 2 de Crônicas, capítulo 20, verso 18, diz: então Josafá prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E aí, o verso 21 diz: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados iam marchando à frente do exército, louvando, para que louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada os filhos dos amonitas e de Moabe e os filhos de Seir, que vieram contra Judá, e foram todos destruídos, foram todos desbaratados. Ou seja, Deus entra em cena quando você coloca cânticos, quando você coloca louvor. E louvor não é cantiga, louvor não é ficar repetindo as mesmas coisas. Repetir as mesmas coisas é um mantra, sabe? Louvor, queridos, ele libera anjos, ele libera forças de Deus. Então, observem, em 2 de Crônicas aqui, estava dizendo que Josafá estava temeroso, porque eles iam lutar contra os amonitas, contra os moabitas e contra os filhos de Seir, ou seja, um exército iria contra 3, e eles estavam preocupados porque ali poderia ser exterminados. Mas Josafá ora, Josafá, ele convoca o louvor, ele pede para o louvor ir na frente, ele pede para o louvor se apresentar, e ao cantarem, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ei, quando você bate no seu peito, quando você começa a questionar você dizendo: por que eu me sinto assim? Por que eu estou agitado? Por que eu estou preocupado com o futuro? Quando você traz essas canções para dentro de você, queridos, anjos de Deus são liberados a fim de que os seus exércitos, os seus inimigos, as suas doenças sejam dissipadas. Uau! Ei, se você assistir aquele filme Patch Adams, você vai ver que Robin Williams, ele curava as pessoas com canções, com alegria, porque a canção gera alegria, a canção gera louvor, sabe? E pacientes em estados terminais, uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos, no fim da vida já, seja com 50, 60 anos, com 40 anos, diagnosticados com câncer, tratando há mais de 5 anos,
aqueles que não colocavam canções em sua vida, poucas semanas depois morriam, mas aqueles que colocavam canções nos seus lábios, no seu interior, eles viviam 10, 15, 25 anos a mais. Então eu vim aqui nesta manhã, junto com a minha esposa, dizer para você: essa batalha que você está batalhando não é sua, essa batalha é de Deus, mas Deus só pode entrar nessa batalha quando você chamá-lo através da sua adoração. Se o louvor está para Deus como estilo de vida, então, para quem está a murmuração, os queixumes, as amarguras da nossa alma? Você precisa parar para observar e pensar sobre isso nessa manhã. Não é verdade, Ana? É verdade. E você fala, interessante o que você falou agora, e aqui na palavra de Deus em Salmos, no versículo 103, em Salmos de número 103, de versículo 1 ao 4, vai dizer: bendiga, Senhor, a minha alma. Bendiga, Senhor, todo o meu ser. Bendigas, ó Senhor, a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Então, como você falou, o louvor, né? Ele vai curar a sua alma, o louvor, ele vai sarar as suas feridas, o louvor, ele vai transformar em toda e qualquer situação. E você bendigar, né, a sua alma, bendizer o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, né? E não se esquecer de todas as suas bênçãos, de tudo aquilo que ele já tem feito por você. E através do seu louvor, através de você se posicionar em ser grato, em adorar, Deus vai sarar todas as feridas, Deus vai curar todas as dores do qual você tem enfrentado, do qual você tem permitido viver, né, durante esses dias. E Deus, através do louvor, através da sua adoração, ele vai se posicionar em te abençoar, em te trazer, né, saúde, em te trazer o seu milagre, a sua transformação de vida. Ele vai transformar o seu humor. Algo que já não dava mais, né? Algo que era só reclamar. Ele vai te dizer, né? Glória a Deus, amém. É bom, isso é bom, isso é bom. E é como você falou, e é o que eu venho falado, né? Esses dias também, do que você se alimenta, do que você tem se enchido, é o que vai te conduzir. Se você só tem ouvido, né, palavras negativas, né? Porque os noticiários ali só são negativos. E ali você vai se tornar uma pessoa negativa, uma pessoa que só reclama, uma pessoa que nada está bem para ela. Se você se enche de coisas que não vai agregar valor na sua vida, você vai isso vai te conduzir. Você vai se tornar essa pessoa realmente rinchosa, essa pessoa realmente amargurada, pessoa que nada para ela tá bem. E aí é onde nós estamos, né, oferecendo esta arma. Armas de louvor, 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 louvor. Sempre, em todo tempo, louvar ao Senhor. Em todo tempo, bendizer o nome do Senhor. Em todo tempo, se encher daquilo que te traz, né? Aquele versículo. Buscar na memória aquilo que me traz esperança. Buscar na memória aquilo que vai encher a minha vida, a fim de que eu seja uma pessoa grata, uma pessoa que busca, através do louvor, a transformação de vida, a cura para a minha alma, né? A arma do qual eu vou vencer todas as minhas guerras. Então, que você se posicione em estar sempre com vestes de louvor e adoração ao Senhor, como né, pastor Marcelo, o senhor falou, adoração como um estilo de vida, adoração como um estilo de vida é você exercer né? Todos os dias, né? É diário, é algo contínuo. É todos os dias. É uma arma de guerra, né? Uma arma de guerra. Então, que você se posicione nesta manhã, a fim de que você, né, se arme. Porque é como você mesmo falou, numa guerra,
numa guerra, ela vai mostrar em qual posição você está. Se você vai se tornar uma pessoa que vai ficar lá para trás e vai deixar a linha de frente lá, né? Se acovardar. Ou se você vai estar ali, na frente, se revestindo. E para você estar numa posição de frente, você tem que se revestir. É igual eu e você estávamos conversando. Nós que estamos na frente, nós temos sempre que estar nos revestindo. Nós temos sempre que estar nos alimentando, a fim de transmitir, né, a boa palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de louvor, né? Uma palavra como essa nessa manhã. Então, nós que estamos na linha de frente, nós não temos que parar. Nós não temos que ter medo, como você falou na Bíblia, né? Tem 366, porque tem um ano bissexto, né? Não temas, não tenha medo. Sim. E aí, se nós temermos, quando nós estamos com medo, a nossa alma, né? Ela fica abatida, ela fica estabilizada, ela fica ali parada. Ela tira, o medo, ele tira a sua fé. É como diz, o medo e a fé, elas não combinam. Porque a fé é a convicção de fatos daquilo que você ainda não viu, mas que você crê que vai acontecer. Mas se o medo, porventura, ele vai te fazer pensar nos riscos, vai te fazer você pensar, não, eu não vou, porque se eu for, vai acontecer isso e isso comigo. E aí é onde você perde. É onde aí você vai perder a sua guerra. É como o apóstolo Pedro, né? Foi andar sobre as águas. Quando ele estava ali, olhando para Jesus, quando o olho dele estava fixo em Jesus, ele caminhou por sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Cristo, e quando ele olhou para a tempestade, e quando ele olhou para os ventos e as águas agitadas, ele sentiu medo. Ele sentiu, o que eu estou fazendo? Isso não é natural. E ele falou, eu vou afundar. Então, você tem que estar com seus olhos fixados em Cristo, a fim de que você possa produzir essa arma de adoração, essa arma de louvor. Porque, Amém. porque Jesus que vai trazer isso para você. E ele vai te dar a fé. E quando você estiver com a fé firmada em Cristo, no alicerce, que é a pedra fundamental, angular, você não vai temer. Você vai chamar os céus. E como você chama os céus? Louvando, adorando. Deus mudará toda e qualquer situação da sua vida. Deus abrirá os céus e os céus descerá. A fim de que toda a área da sua vida do qual não estava de acordo com aquilo que Deus tem para você, volte ao lugar. Volte ao centro do querer, da vontade dele. Se posicione. Amém. Se vocês têm travado uma guerra do qual você tem se posicionado com a postura de medo, com a postura de amargura, de reclamação, de murmuração, que você venha adquirir essa guerra do louvor, essa arma da adoração e a arma de louvor, como diz lá no Salmo, entre em louvor e em adoração, rendendo graças, sendo grato ao Senhor. Amém. Amém. Você mude, né? Mude de rota. Mude de estratégia, mude de arma. Porque se você se posicionar com a arma da guerra de louvor e adoração, você vai vencer essa guerra. Você vai vencer essa guerra como lá, né? Em Jericó, que as mulheres se ruíram com louvor. Através da vida de Ana, quando ela se rendeu em louvor e adoração, ela teve o milagre dela. Ela teve o milagre dela dos filhos. Lá, como nós falamos no início, os discípulos, Paulo e Silas, eles foram libertos através do louvor, as cadeias do qual eles estavam presos. Quando a igreja se reuniu e eles dois ali naquele lugar também se posicionaram com versos de louvor, eles foram libertos. Josafá só obteve vitória porque o povo louvou primeiro. Uau! Então a canção tem um poder. Acho que a Adriana, que alguém colocou um comentário aqui legal, e eu achei interessante só tentar achar aqui, ó. A Adriana Dantas colocou: quando o rei Saul estava perturbado, mandava-se chamar Davi. Davi ficava, gente, 8, 9 meses escondido nas montanhas, defendendo as ovelhas do seu pai, compondo salmos. Então, quando Saul se perturbava,
Ele disse, busque alguém que toque, e toque bem, busque alguém que cante. Então, quando Davi entrava no palácio, Davi tangia sua harpa, Davi louvava, o espírito de Saul se acalmava, e aquele espírito, né, de opressão, de depressão, ele saía da vida de Saul. Então, Verdade. isso é interessante. E nós precisamos notar, Ana, nessa manhã, a gente tem acho que 1 minuto de live só, 1 minuto e pouco, já vai cair, que Sim. as canções nos comprometem. Aquilo que você louva compromete você. Então, Verdade. louve a Deus, não apenas quando tudo te está bem, quando você tem posse, quando você está saudável. Não deixe para louvar a Deus apenas nos momentos bons. Louve a Ele quando as circunstâncias são desfavoráveis, quando não há porta, quando você não vê saída, quando não tem sentido. Louve, clame, né? Como diz a canção, te louvarei, não importam as circunstâncias, eu te adorarei. Uau. O compositor dessa canção, né? O Arcanjo, o Arcangito, Luiz Arcanjo, ele escreveu quando sua esposa tinha sido, se não tiver errado, atropelada, e quando ele viu sua esposa toda deformada, ele dizia agora. E aí nasceu essa canção, perto Amém. quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que me render e do que te adorar. Então, faça da sua vida louvor. As portas pelo qual Deus entra a fim de invadir o seu futuro chama-se louvor. Uau. Amém? Amém. Amém. Que essa boa palavra esteja no seu coração. Que você se arme desta ferramenta, né? Desta arma da adoração e do louvor, a fim de que se abram todas as portas ao seu favor. E que você se apresente ao Senhor todos os dias com um cântico novo, né? Louvai ao Senhor com um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cante ao Senhor e bendiga o seu nome. A cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, né? Esse é o Salmo de 96. Que você Amém. se arme nesta guerra com as louvores, armas certas, né? Com as armas certas, a fim de que você vença toda e qualquer situação que sobrevier sobre você. E como o nosso pastor falou, se posicione sempre em louvor. Não importam as circunstâncias, né? É como diz essa canção, te louvarei, né? Te louvarei, não importam assim constâncias. Verdade. Coloque louvores, né? Colocar louvores. Amém. Somente a ti, Jesus. Ore por nós, pastor, nesta manhã. Amém. Temos 1 minuto e 50. Amém. Coloque louvores, ligue o seu som, sabe? Encontre sua canção nesta manhã. Encontre a sua canção. Encontre a sua adoração. Pai, te louvo. Pai, eu te agradeço nessa manhã extraordinária, nessa manhã exponencial. Hoje é segunda-feira, Deus, e queremos começar o nosso dia com adoração, com louvor. Deus. Nossa arma de guerra é a adoração. Nós somos os guerreiros da adoração. Nós somos uma geração que te louva e que te bendiz e que tem a adoração como estilo de vida. Então, que ao cantarmos canções ao Senhor, transforma nosso caráter, transforma a nossa vida, coloque todas as coisas nos devidos lugares. Tu és o El Shaddai, o mais que o bastante, o mais que o suficiente nessa manhã. E, Pai, nós oramos, Senhor, para que quando teus filhos louvarem nesta manhã, a cura possa ir de encontro com eles, a prosperidade, a vida longa, a paz interior, os milagres extraordinários do Senhor sejam colocados à disposição dos teus filhos. Como diz o texto de 2 de Crônicas 20, nessa batalha não tereis que pelejar, porque essa batalha não é sua, é minha. E essa batalha só pode ser lutada por ti, Deus, quando nos levantamos em adoração. Eu abençoo sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Valeu, te amo. Uau, beijo, fica com Deus. Isso aqui quer dizer vida longa e prosperidade. Amém. Vida longa e prosperidade a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom Adonai, paz. Paz a todos. Valeu.